Então, o tema de hoje é despertai. Está na hora de acordar. O texto é esse. E digo isto a vocês, que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Que Deus me ajude a dar uma clareada nisso. Quando está falando de tempo aqui, o apóstolo, e aí nós temos o estudante de teologia, ele vai pegar lá na exegese e vai saber, não diz respeito a se vai fazer sol ou calor, se vai chover ou não. O tempo aqui referido pelo apóstolo Paulo é aquilo que nós temos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no verso 30. Depois você lê em casa. Quando diz que Deus nos tirou do tempo da ignorância. E aí você vai entender o versículo. Deus nos tirou do tempo da ignorância. Que tempo era esse? O tempo da escuridão, das trevas, do pecado. E que você vivia no mundo obscurecido. E nos transportou desse tempo para o reino da sua graça, da sua luz. Amém? É um novo tempo, né? Então, Paulo desperta os seus ouvintes com isso. Vocês vivem hoje um novo tempo. Tempo de aqueles que foram alcançados pelo milagre da salvação de Jesus Cristo. Para que a gente possa entender o final. Que a nossa salvação está cada vez mais perto. Cada dia ela está mais perto daqueles que foram eleitos, lavados pelo sangue de Jesus, amém? Eu não sei quanto tempo você tem como nova criatura, quando as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas quanto mais tempo vai passando, eu vou dizer uma coisa que repense, tem que ficar cada vez melhor e mais firme, mais concreto no nosso viver, da nossa salvação, da nossa esperança. Qual a nossa esperança? Cristo Jesus, nossa vida eterna. Amém, queridos? Então, esse texto do apóstolo Paulo, a igreja de Roma, é um despertar para a minha espiritualidade, enfatizando a importância da salvação e do viver diário como filho de Deus. A palavra despertar do sono aí, na verdade, para os estudiosos e aqueles que são pachorrentos em saber as coisas, é uma metáfora. É uma metáfora. Você já viu pessoas, né, num ônibus dormitando, né? Comer um macarrão suculento, uma feijoada, uma comida mais gordurosa, pega o ônibus aqui na Baixada com calor, e está concordando com o motorista o tempo todo, né? Balançando a cabeça, está dormitando. Quem está assim não está prestando atenção nas realidades que estão ao seu redor, não é mesmo? Não estão prestando atenção. Então, eu gostaria de destacar aquela importância, eu vou usar uma expressão aí que os estudiosos conhecem, scripto sensu, que está em Atos 17:30, que é a especificidade do transporte da nova para a nova vida, daqueles que estavam em trevas e foram para a vida. Então, despertai! Acordar é tempo de acordar. E por que eu estou usando isso? Eu não sei se você já parou e pensou, nós nos acostumamos com algumas coisas. É uma excelência falar da obra da reforma. A reforma é fantástico.
E trouxe essa oportunidade que nós estamos tendo de estudar a palavra de Deus, amém? Mas às vezes a gente fica acostumado, viu? Acostumado a levantar de manhã, no domingo, pôr roupa de ver Deus, vem na igreja. O reverendo Robert se esforça em fazer um sermão expositivo e o sujeito está pensando no mercado, a dona de casa na roupa que tem que passar, na segunda-feira do filho que vai para o colégio e ainda não fez a lição de casa. Não levanta a mão, não. Mas acostuma, vai acostumando. Eu não vou fazer com vocês, mas teve um pregador que resolveu ver se a igreja dele estava prestando atenção na palavra. E de repente ele falou lá uma asneira. E disse amém, levanta a mão. E aí um povão todo levantou a mão. Porque está acostumado a ouvir, mas não escutar. Sabe essa diferença? Você é acostumado a ouvir, a não escutar. E às vezes está tão acostumado a ler e não perceber. Eu tinha um professor de psicologia no seminário que ele dizia o seguinte: você já viu aqueles avisos que tem? A 500 metros, obstáculo. Você leu. A 400 metros, obstáculo. Quebra-mola. A 300 metros, obstáculo. O cara mantém a mesma velocidade. A 100 metros, quebra-mola. A 50 metros, quebra-mola. Daqui um pouquinho ele pula no quebra-mola e diz: ninguém me avisou. Porque muitas vezes nós somos acostumados a ler, mas não perceber. Então vamos lá. Tem uma história interessante, feita, retirada, né, da vida de Agostinho de Hipona. Já viram falar? Agostinho de Hipona foi um teólogo da patrística, dos pais da igreja, né? E Agostinho de Hipona conta a história que estava andando num jardim e de repente um menino disse para ele: toma e lê. Toma e lê. Está ali não? Aí ele foi e viu a palavra de Deus numa mesa. E isso fez diferença na vida dele. Dizem que aí foi quando Agostinho de Hipona mudou o viver dele. Se é fato, se é boato, eu não sei. Mas eu sei que ele teve uma mudança muito grande na sua vida. Tanto é que no meu tempo de seminário, uma sugestão para o nosso teologando, leia Sifitá Dei, Cidade de Deus. E você vai descobrir algumas coisas fabulosas nessa leitura. Entre elas, uma frase que nós usamos na igreja presbiteriana como reformado, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, amém? Houve uma mudança na interioridade, houve na verdade aquilo que a psicologia diz que foi um insight. Sabe o que é insight? Quem é psicólogo aqui, eu não entendo nada disso, mas insight assim é quando você descobre alguma coisa, né? Faz uma grande descoberta. Já ouviram falar de Arquimedes? Arquimedes, né? O rei tinha lá uma quantidade de ouro, um ourives, que sabia trabalhar muito bem, e o rei queria uma coroa, mas o ourives não era de muita confiança. Aí chamou Arquimedes. Disse: olha, eu quero que você depois veja que o ouro todo que eu dei para o ourives voltou na coroa. E diz a história que Arquimedes foi tomar banho e quando ele entrou na banheira, hoje nós temos
que nós falamos peso atômico, né? Arquimedes descobriu isso e ele saiu do jeito que ele tinha nascido, correndo pela rua, gritando: Eureka! Eureka! Descobri. Quem sabe hoje seja um tempo de descobrir algumas coisas que eu posso mudar na minha comunhão, no meu relacionamento com Deus. Quem sabe sair desse jeito de rotina. É o que o diabo sabe fazer. Algumas rotinas são boas, mas rotina na vida espiritual é meio complicado. A gente tem que ter diariamente alguma coisa que aconteça no nosso viver, na nossa comunhão com Deus, como disseram aqueles discípulos no caminho de Emaús. Por acaso não vos ardia o coração quando ele vos falava? Então, a palavra de Deus não pode ser rotina, deve produzir em nós um calor imenso. Vamos ver algumas coisas. Primeiro, muitos hoje estão dormindo no desrespeito do presente século. O que é desrespeito? Na origem da palavra, significa violar uma regra ou lei. Desrespeitar. Desrespeito é isso. Dormir é importante, não é? Mas se você já reparou, se você dorme demais, eu já sou por natureza assim, de dormir pouco. Mas quando quero dormir um pouco mais, não consigo. A cama começa a ficar o quê? Incômoda. Aí eu viro para cá, eu viro para lá, viro para cá, viro para lá. Aí tem que sair da cama. Porque senão deixo Dona Vânia brava. Então saio e vou para o sofá. Dormir é bom, mas em excesso faz mal. Beber água é bom, não é? Cadê o nosso lutador aqui? Beber água é bom. Ali. Mas se o lutador vai beber muita água, tanto é que você, não sei se já percebeu, ele molha a boca e joga o resto fora. Porque senão o seu oponente percebe que o seu estômago está com água. E aí ele bate duro no seu estômago, que fica frágil. Então, certas coisas a gente precisa prestar atenção. A própria vida nos ensina a gente prestar atenção. É importante, então, essa advertência feita pelo apóstolo Paulo, que em certos momentos nos falta entendimento e nós nos apresentamos como se estivéssemos dormindo. Porque quem está dormindo não sabe o que passa ao seu redor. Vamos ver alguns exemplos? Temos um exemplo clássico. Eu quero usar Sansão. Lembra de Sansão? Que vivia um período fabuloso de nazireado. É essa a expressão correta. Nazireado. Ele era nazireu. Ele tinha feito votos e tinha que respeitar esses votos. Eu vou aproveitar a leitura de um artigo que diz que Sansão dormiu nos joelhos do pecado, do mundo. Lembra? Dalila. Ele dormiu nos joelhos de Dalila. Há muita gente que sabe quem é Jesus, que fez um compromisso de vida com Deus. Tem no seu coração o saber das verdades divinas, mas muitas vezes está dormindo nos joelhos do presente século. Não vou nem dar exemplo que de repente só tem essa saída aqui. Não é, presbítero? Tem que ser esperto.
Mas não sabemos. E sabe quem sabe disso também? É o diabo. 3 pessoas sabem. Deus, o diabo e você. Então, cuidado. O que aconteceu? Ela o fez dormir nos seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe raspar as 7 tranças, aonde ele violou uma regra, lei de Deus. E foi punido por Deus por causa disso. Será que Deus não amava Sansão? Lógico que amava. Mas ele não foi fiel à observância do seu nazireado. Muitas vezes nós não somos observantes daquilo que nós fizemos aqui na frente, chamada profissão de fé. Já ouviu falar? É. Quando mais jovem, eu joguei futebol de salão, acredite se quiser. E eu ainda tenho provas de gente que ainda está viva e eu jogava bem. E tivemos uma disputa lá na primeira igreja, futebol. Naquele tempo era futebol de salão, hoje é futsal. E eu dei uma entrada num sujeito daquelas da boa. E o meu pastor me chamou, reverendo Wilson, e disse: Esteves, não é assim que se joga a bola. Porque você é crente. Eu olhei para ele com a maior cara de pau e disse: eu sou crente fora da quadra. Na quadra eu sou jogador de futsal, de futebol de salão. Ele falou: tá bom, então você não entra mais. Me pôs em descanso. Preste atenção, é importante. O dormir de Sansão nos braços enganosos do mundo lhe custou moral, honra, força e, por fim, sua própria vida. Quer ver um outro exemplo para reforçar o nosso entendimento quanto ao respeito? Lembram de Uzá, levita? Ele sabia o que fazer. Ao longo de 43 anos, eu tive crentes que me perguntaram: será que está errado? Eu não vou nem dar o exemplo, viu? Que de repente você fica animado a fazer. Será que é errado fazer isso? Ele sabe que está errado, mas ele espera com que alguém concorde com o erro dele. Uzá sabia o que ele devia fazer, mas ele errou. Como que ele errou? A arca estava caindo, filho, deixa ela ali, ó, que Deus vai saber pô-la de volta no carrinho. Mas ele resolveu fazer o quê? Segurar. Ah, que boa intenção. Já viu crentes bem intencionados? Olha, o diabo tem uma lista de chamada de todos que entraram no inferno, que foram muito bem intencionados. Cuidado. É um aviso só. É errado. Uzá, que tinha um nome até muito bonito, que significa Jeová é minha força, né? Que é uma junção do nome Isaías, né? Vamos lá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e este morreu junto à arca. Todos nós sabemos a história de Jesus sobre o homem que construiu sua casa não na rocha, na areia. Lembram disso? Quantos crentes dizem isso? Construir a casa na areia é ser desrespeitoso na obediência à vontade de Deus.
É para a gente pensar. Não é para fazer um meia-culpa, nem acusar ninguém. Mas respeito é algo a Deus que agrada o coração de Deus. E nós estamos esperando a salvação. Calma lá, fica nervoso não, fica nervoso. Nós estamos esperando a salvação, não estamos? Se estamos esperando, nós temos que ter o princípio das virgens prudentes. Eram 10 virgens. 5 foram respeitosas. Não sabiam o tempo da chegada do noivo. Então elas foram respeitosas. Alguns dizem que elas foram prudentes. Eu não sei quando Jesus vai me chamar, mas eu tenho que estar de forma prudente, cada dia, preparado adequadamente, respeitosamente para Jesus. E sabe de onde eu estou tirando isso? Talvez você já tenha lido aquele livro Andarilha de Jesus, que é uma irmã nossa judia que esteve num campo de concentração. E ela arrumava todo dia aquele quarto, em que ela estava, cheio de piolho. E alguém perguntou, por que você faz isso, Catarina Tembon? Ela disse, porque talvez hoje Jesus venha me visitar. E tenho que estar preparada. Amém? Eu não sei qual vai ser o meu dia. Eu sei quantos anos eu tenho, mas não sei quantos anos eu vou ter. Então, cada dia eu tenho que estar preparado para que, quando o Senhor me chamar, eu esteja adequadamente preparado para ir à sua presença. Amém? Isso é um dever de cada um de nós, de todos nós. De todos nós. Amém? Uma outra verdade, agora, muitos hoje estão dormindo na indiferença do presente século. Numa desses dias que eu estava em casa, sem a minha melhor parte, mais bonita, mais cheirosa, mais crente, a única coisa que eu podia fazer é assistir televisão. E aí, eu vi uma notícia que me chamou a atenção e que muitos já devem ter visto. Um corredor brasileiro, Pedro, do Rio de Janeiro, participando da maratona de Boston. Ele vinha atrás de um outro corredor que se ajoelhou, que perdeu o fôlego e não conseguia se levantar. Ele parou, ergueu o colega e foi andando com o seu colega até a linha de chegada. Interessante que a reportagem não falou quem venceu a maratona de Boston, mas mostrou todos que estavam ao redor aplaudindo o feito desse corredor. Ele não agiu com indiferença. Eu já quero começar assim para mostrar que muitas vezes nós tô nem aí, já viu? Tô nem aí. Você sabe que essa filosofia é do capeta, né? Tô nem aí. Uma vez dei um conselho para um jovem e disse assim, tô nem aí, pastor. Falou, o dia que você ouvir Deus falando para você também, tô nem aí, não adianta chorar. Como, pastor? Eu dei um exemplo, não sei se foi correto ou não. Falei, teve um sujeito que vendeu a sua progenitura e possivelmente tenha dito, tô nem aí. Quando ele foi buscar o direito da sua progenitura,
Deus disse para ele, estou nem aí. E não adianta buscar com lágrimas. Já era, né? Já viu aquele negócio? Já era. Em Minas Gerais eu aprendi uma frase. Não se chora leite derramado. Lembrando, uma palavra que está no livro das Revelações, livro de Apocalipse. Diz assim, conheça as suas obras. Quem está dizendo isso? O anjo da igreja. Conheça as suas obras. Isto é, meu professor de teologia diz assim, você está sendo filmado. Você nem sabe, mas você está sendo filmado. Conheça as suas obras. E sei que você não é frio, nem quente. Isso significa que Deus, muitas vezes, com as nossas práticas de vida, sente, eu vou usar uma expressão clássica, asco. Sabe o que é isso? Nojo. É verdade. Melhor seria que fosse frio ou quente. A indiferença é uma ação e pensamentos de maior nocividade do ser humano. Sabe aquela frase, tô nem aí? Ali, ó. Tô nem aí. Mateus capítulo 24, verso 12, tem uma expressão feita pelo Senhor Jesus Cristo. Ipsis liter. Ele diz, alguns têm Bíblia que as expressões de Jesus vêm em vermelho. Está escrito assim, e por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos se esfriaria. Muitas vezes, crentes podem ser contaminados por isso. A indiferença mata relacionamentos. Quantos relacionamentos conjugais? Amigos, se esfriam por causa da indiferença. Eu não vou dar exemplo, porque eu estou com medo. Depois de 43 anos, fico com medo de dar exemplo. Vou contar para você que teve um pastor em Paracatu que deu um exemplo do sujeito que estava roubando os dízimos e as ofertas do Senhor. E tinha lá um homem de fazenda, com aquelas botas compridas, aquele facão. E quando o pastor foi à porta, aqui naquele tempo, o pastor ficava na porta e cumprimentava os crentes, né? O homem puxa o facão, põe na goela do pastor e diz assim, fala que eu estou roubando a Deus do dízimo e oferta. Ele falou, não sou eu que estou falando. Posso abrir a Bíblia? Ler o texto de Malaquias. E sugeriu que ele pusesse facão no pescoço de Deus. Ele foi, depois de um mês ele voltou. Eu sei disso, eu conheci da família de um pastor amado, lá em Paracatu. Voltou arrependido e nunca mais deixou de dar seus dízimos, suas ofertas, deixou de ser indiferente. Somos indiferentes. Você já viu? Pessoa que está precisando de ajuda. Tiago diz, não bate nas costinhas e diz para ele, vai com Deus. E se veio a você, é porque você, de alguma forma, tem condições de fazer o quê? Diferença. Jesus fala que nós fazemos diferença porque nós somos, já está pulando na sua cabeça, sal da terra e luz do mundo. A luz faz diferença? O sal faz diferença? E como faz? Como faz? A indiferença destrói amizades. Quem gosta de fazer isso
é o diabo. Vamos ver, prática muito descrita na parábola do bom samaritano. Está lembrado? Quanta gente boa. Eu não gosto nem de falar, mas diz que passou por lá um sacerdote. Eu tinha um pastor que disse assim, por lá passou um pastor. E olhou para o samaritano. E disse, coitadinho. Que coisa, hein? Que maldade que fizeram com ele. Fica com Deus. Melhora. O exemplo do bom samaritano fez Jesus nos dar, como que eu vou dizer, um despertamento para a gente agir contra a indiferença. Gente que não pode ser indiferente à vivência, à lida dos seus irmãos. Somos uma família. Olha, está proibido cantar. Se a gente não mudar. Aquele cântico que diz, somos uma família vivendo o compromisso do amor de Cristo. Se não estivermos vivendo assim, estamos proibidos o quê? De cantar. Você diz, pastor, mas é verdade? Bom, eu estou pensando na palavra de Deus, que quem mente não vai para o céu, não é assim que está escrito lá? Tá, então vamos lá. Preste atenção nesse tema. Muita gente que diz que não vou consertar o mundo. E você não vai mesmo consertar o mundo. Que Deus não chamou você para consertar o mundo, mas para você fazer diferença naqueles que estão ao seu redor. Só isso, mais nada. Porque Deus nos chamou para fazermos diferença. Amém, queridos? Tem uma ilustração muito pertinente nisso. Você de vez em quando vem na televisão, quando as tartaruguinhas estão indo para o mar. No nordeste do país, alguém viu um menino correndo bastante na praia e pegando as tartaruguinhas e jogando no mar. Elas são pequenininhas e custam para chegar, né? A água e os pássaros vinham para pegar as tartaruguinhas. E alguém disse, menino, para com isso, que bobagem. Tá vendo? Os pássaros pegam as tartaruguinhas. Ele falou, olha, que eles pegam as tartaruguinhas é verdade. Mas as que eu peguei e joguei no mar, eu fiz diferença. Amém? Faça a diferença. Faça a diferença. Muitos hoje estão dormindo na distração do presente século. Desatenção. Alheamento, já ouviu falar nisso? Distração. Não é uma colocação pejorativa. Contudo, é uma verdade que muitos que parecem se enquadrar na expressão da música. Lembra de uma música? Banda, Chico Buarque. Estava à toa na vida. Meu amor me chamou para ver a banda passar. Tem muita gente assim. Temos uma advertência de Deus sobre os fatos dos últimos dias. Advertência que está lá em Mateus, no capítulo 24, verso 38, lembrando o tempo de Noé. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Você vai dizer, mas o que é distração? Olha, eu vou falar com muito carinho. Da igreja que eu entrei, e eu tinha 15 anos de idade, 14 anos de idade, 15 anos. Quando o pastor ia orar,
O Gerson não está aqui, mas deve lembrar desse tempo de igreja. Os diáconos colocavam uma cordinha no corredor. Ninguém entrava. Quando o pastor ia ler a Bíblia, era o pastor que lia. Todo mundo em silêncio. Hoje nós perdemos e há uma distração na igreja. Tem gente que entra na igreja como entra, desculpe. Você me ajuda, pastor, a sair da igreja? Para não apanhar? Tem gente que muitas vezes entra na igreja como se estivesse entrando numa sala de cinema. Quantas vezes, repara, às vezes o pastor está falando, está orando, o sujeito entra o quê? Distraído. Distraído. Não é para você ficar zangado, é para você pensar. Então vamos lá, no livro do Apocalipse tem vários momentos com uma expressão muito oportuna. Ou será que é um outdoor de advertência? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus vai falando com a gente. Por isso que eu disse para você, muitas vezes nós estamos acostumados a ouvir. Ouvir. Mas não a escutar. Hoje estamos num tempo revelador. Acredito que os dias que estamos vivendo estão testando a vigilância espiritual de muitos de nós. Porque muita gente hoje está distraída, entorpecida, não ouvindo Deus falar através da sua palavra. Estão ouvindo a palavra, mas não escutando. E a história que se revela diante dos nossos olhos é uma história que está nos advertindo que estamos chegando, como Paulo disse aos irmãos, aos últimos dias. Ah, pastor, que é isso? Ainda tem muita... Já teve gente falando, não, pastor, ainda tem muita coisa para acontecer. Olha, eu não discordo de você, mas amanhã pode ser que Deus diga para você, está na hora. E aí? Você está pensando nos reinos, mas quem sabe Deus está pensando na sua vida pessoal, no seu tempo. Recomendação da boa palavra de Deus. Por essa razão, então, ó igreja, e para a gente que é reformado, para a gente que quer na predestinação, Jesus disse, os campos estão brancos. Sabe o que significa isso? Na agricultura, pronto para serem o quê? Ceifados, colhidos. Por isso que em Hebreus a gente lê, por essa razão importa que nós preguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos e pessoas venham alcançar quem é Jesus. Amém? Não durma. Não durma. Às vezes a gente até dorme na igreja, já viu? A Bíblia tem uma história do Eutico, mas tem história na igreja. Diz que na Inglaterra, um pastor pregando, vocês já viram falar já de Charles Randall Spurgeon? Não viram? A igreja dele. E ele era um homem forte, eloquente. Ele estava pregando. E por alguma razão, a luz acabou. Acabou a luz, acabou o som também. Sei lá como que era o som no tempo. Ele pediu que a igreja ficasse em oração silenciosa. Sabe o que é isso, né? Tinha um sujeito que estava... E Spurgeon sempre dizia que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar.
E aí aquele homem abriu os olhos, se viu na escuridão, deu um pulo e gritou: eu também quero ir. Olha, não vai passar vergonha de levantar aqui e gritar: eu também quero ir. Então presta atenção. Somos convocados então hoje a um despertamento espiritual em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.